Hoje nós estamos aí em vários locais, já teve a semana passada, simultaneamente hoje está acontecendo em outras regiões a abertura oficial da campanha de missões estaduais, como já foi dito aqui, né? Os irmãos, nós vamos fazer uma reflexão daqui a pouco dentro do nosso tema, mas aqueles que me conhecem, né, eu sou missionário de missões estaduais. Então, em termos de desafio do nosso campo, nós fizemos aí no começo do ano, quando a gente pensa em missões mundiais, a gente está pensando a nível de mundo, né, a realidade de vários países. Então, foi colocadas informações e sempre pensando em Atos 1:8, né, que a nossa missão, a gente foi chamado, ser mesmo nesse testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, quando a gente é chamado, Deus nos chamou, a gente tem que pensar num todo, não é só aqui, né? Mas agora temos que voltar para a realidade do nosso estado, né? A nossa irmã trouxe alguns números, né? E pensando em números, quando ela coloca aí a responsabilidade de 33, pensando nos 21 milhões de habitantes do estado, nós somos cerca de 100 mil batistas, vamos colocar oficial pelo que está no cadastro da convenção, cerca de 88 mil batistas, então vai chegar nesse número de 33 para cada um. Mas se pensarmos aí no alvo, 1 milhão e 500, pastor, mas esse alvo aí é muito dinheiro, né? Já há uns 2 anos que nós estamos com esse alvo. Esse ano que passou, chegou na faixa de 1 milhão e 300. Considerando que nós temos, inclusive esse material, aproveitar, já vamos falando, a Zipra passou o envelope desse aí com todo o material de campanha, né? Então depois vai estar aí exposto. Ó, já tem um secretário, pessoal que cabra bom, né, como diz o outro, são 75 missionários. Então vamos colocar uma conta por baixo, vamos supor que cada missionário desse aqui ganha 3 salários mínimos, aí nós temos um custo aí, sem contar encargos trabalhistas, sem contar, às vezes tem alguns que têm que receber ajuda e custo de aluguel, dá um valor de 292 mil por mês. Então, colocar isso no ano, vai dar uns 300 e alguma coisa, pessoal bom de matemática. Então, 1 milhão e 500, né, dá 3 milhões e alguma coisa por ano, né? 1 milhão e 500, se eu dividir isso por 12, dá 125 mil por mês. Então, se nós gastamos, só na folha desse pessoal, cerca de 292 mil por mês, então a conta não fecha, né? Mas aí tem parcerias missionárias, tem igrejas adotantes, tem o PAN, então por isso que mais o valor aqui, pelo desafio de Minas, ainda é pouco, não atinge, não cobre, né? Se fosse para a gente bancar. Então, só para os irmãos verem que Minas ainda é o estado menos evangelizado da federação. Então, dos 863 municípios que nós temos, ainda foi colocado aí, 300, chega de 314 municípios que ainda não tem igreja batista. Ah, pastor, mas tem igrejas de duas denominações. Mas nós temos município aqui em Minas que não tem igreja de denominação nenhuma. E, considerando também que o campo missionário, vamos colocar, vai no Triângulo, eu tenho cidade tipo Pato de Minas, que a gente teve recentemente, uma cidade de 220 mil habitantes, tem uma igreja batista com 50 membros. Então, é um campo missionário, né? Então, é como se não tivesse. E nós temos dessas 770 igrejas, 70% é abaixo de 100 membros. Então, às vezes você chega numa cidade aí que tem 30 mil habitantes, tem uma igreja lá com 15, 20 membros, é como se não tivesse também. Então, o desafio missionário do nosso estado é muito grande, por isso. Então, há muito que se fazer, né? Aí, se eu volto aqui, nós vamos estar pensando. Então, além desse mês, vamos estar trabalhando essas questões do desafio missionário, mas a gente tem que justamente começar aqui na nossa casa. Então, a nossa Jerusalém aqui é o nosso bairro, né? Então, quando ele chama ser mesmo minhas testemunhas, então aqui, ó, Belo Horizonte, a sua Jerusalém, né? Samaria, vamos pensar, aliás, Judéia, vamos pensar em termos do Estado, Samaria, o Brasil e o mundo, até os confins da terra. Então, é algo, aonde você está, colocou a planta dos seus pés, você é missionário. Então, eu, particularmente, quem não conhece, a gente está aqui na igreja, o pastor apresentou, mas eu sou meio turista, porque alguns irmãos quase não me conhecem direito, né? Porque a gente tem a missão ontem eu saí daqui depois do trabalho na sexta-feira, cheguei 11 horas lá em Juiz de Fora, que tinha um evento, 8 horas eu tinha uma parte lá no encontro, né? É um trabalho evangelístico da União de Homens na região, e como a gente está cuidando dos embaixadores, assumi agora o desafio para revitalizar os homens, então tinha que estar presente lá. Então, foi manhã, à tarde, saímos nas ruas, evangelismo, culto
ao ar livre na frente da casa do irmão. Aí, à noite, tinha um congresso dos homens na igreja do Benfica. Aí, participei do culto no bairro Guarani e saí de lá, que é do outro lado da cidade, né? Saída para o bairro em Juiz de Fora, e a Benfica fica na saída da cidade, perto da 040. Aí, atravessamos 15 quilômetros, eu cheguei lá na metade do culto, participamos do culto lá, falamos para os homens, e hoje, 6h30 da manhã, né? 6 horas de pé 2, né? E 6h30, cheguei aqui por volta de 10 horas da manhã, porque eu tinha que estar com os irmãos hoje à noite. Semana passada eu não estava aqui, porque eu estava em Espera Feliz, eu estava dando um curso de conselheiro, foi uma benção, aí levamos o Jonatas, né, que está trabalhando no escritório. Para quem não sabe, o Jonatas é missionário dos embaixadores, né, que ele está trabalhando agora no escritório com a missão de cuidar dessa parte dos embaixadores do rei. Então, tivemos lá 17 alunos lá em Espera Feliz, na Associação Abalema. Então, essa é a minha missão, né? Aí, quarta-feira, eu estou viajando para Ipatinga, nós temos um acampamento regional, tem 200 meninos inscritos já, então eu vou estar no acampamento. Quinta, sexta, sábado, domingo, o evento acaba meio-dia, eu saio lá do acampamento meio-dia e vou direto para Poços de Caldas, na academia pastoral. Então, saio de lá de Ipatinga, né? Aí aqui 300, tem mais uns 500, eu vou rodar só uns 750, 800 km. Mas como a gente roda direto no estado, quando eu falo de 500, 700, isso não é nada, né? Porque o estado é muito grande, né? Vocês viram a extensão territorial do nosso estado. Então, irmãos, missões, compartilhar um pouquinho, porque a gente às vezes pensa em missionário, vê aquela realidade distante, mas é bom te conhecer também, você é missionário, né? Então, todos somos chamados para uma missão. Mas conhecer um pouquinho desse missionário. Mas o que o pastor está chegando? Porque eu fiquei aqui, estava aqui no Rio Branco, né, como aí uns 15 anos, depois aí quando nós íamos para cá, vim para o lado de cá, né, o Vanuí estava aqui, eu vim, mas graças a Deus, né, o pastor Daniel está lá, o trabalho está andando, e a gente está aqui para servir os irmãos. Mas eu estou há 29 anos aqui nas Minas Gerais, então, como foi a irmã, já minerei, né, já virei mineiro, mas sou nascido na capital de São Paulo. Minha família e irmãos, tem 5 irmãos abaixo de mim, tudo em São Paulo. Minha esposa também, 7, tudo em São Paulo. Então, não tem nenhum parente de sangue aqui em Minas. Mas, como Deus nos mandou para cá, então eu estou aqui servindo a Deus, né, então já virei mineiro de coração, estamos servindo. Mas quando chegamos aqui foi para... Eu vim a trabalho, abri uma filial de uma empresa de um amigo meu. Aí, em 94, quando chegamos aqui, arrumei uma sala no Executivo Centro, na Guajajaras, perto do Minas Centro, e começamos a trabalhar, período de seguro, dar atendimento, mas o mercado de seguro, na época, era 10% do mercado de São Paulo, o negócio não ia dar. Aí eu falei, né, para o pessoal, eu não tenho intenção de voltar para São Paulo. Então... E lá eu estava só uns 2 anos tentando fazer seminário, mas como eu tinha muita atividade, na época eu estava só como vice-presidente da igreja, coordenava os embaixadores da Associação Leste lá, tinha 2 meninas pequenas, tinha cuidado das meninas pequenas, tesoureiro e conselheiro do embaixador do rei, então, e fazendo estudo bíblico de segunda, resumindo, como é que eu ia arrumar tempo para fazer seminário? Aí quando eu mudei para cá, ninguém me conhecia, então a primeira coisa que eu fiz... acertar essa questão da empresa, já fiz a matrícula no seminário, por isso que eu consegui fazer seminário aqui, né? Porque eu estava como agente secreto, que ninguém me conhecia ainda. E aí fizemos, aí, em 98, terminamos o curso e começamos a trabalhar. Mas essa questão de embaixadores do rei, só para os irmãos saberem como é que chegou, eu tive um chamado específico, quando Deus falou claramente, em 89, um chamado que eu ia ser pastor, né, desses meninos. Eu casei novo, né, com 23 anos, meu pastor, agora você é da União de Homens. Aí me coloca lá na União de Homens, só tinha o pessoal acima de 60 anos, igual eu tenho hoje, 62, né? Aí foi fazer o quê? Com 23 anos, no meio desse monte de velho aqui, né? Aí, mexendo lá na estante, achei um manual de conselheiro, né, que é o material do embaixador do rei. O que é isso aqui? O Ministério dos Homens. Aí levei para casa, li. Sabe quando dá aquilo lá, eureka? Não, é isso que eu vou fazer. Aí comprei uma bola e um apito, fiz um ofício, levei para a escola perto da igreja e consegui a quadra lá de 10 a meio-dia. Aí eu falei, pessoal,
convidei os meninos, vamos montar um time aqui e tal. Aí no primeiro sábado tinha 12 meninos. Convido os colegas de escola e tal. Segundo sábado, 22. Terceiro, 33. Quando chegou no último sábado de setembro, eu estava com mais de 50 meninos na quadra. Agora vem estratégia, né, pessoal? Semana que vem vai ter a reunião na igreja que é os embaixadores do rei. Vocês vão conhecer o ministério e tal. Aí me aparece 33 meninos que nunca tinham pisado na igreja. É assim que eu comecei. Aí depois que faz a peneira, né, aqueles fiéis que ficou 17, que eu organizei minha primeira embaixada com 17 meninos que não eram da igreja. E começou, e eu levei esse menino para o acampamento, primeiro acampamento que eu levei, na associação lá em Mogi das Cruzes, né, mas era da Bancisp, 130 meninos, eu levei esses 17, preocupado que a maioria tudo não tinha vivência com a igreja. Os meninos ganharam tudo a parte esportiva, chegou na parte bíblica, recebia o livro de estudo no primeiro dia, né? Então era 4 dias de acampamento, ó, pessoal, o livro de estudo bíblico vai ser Mateus. Então era surpresa, aí eu dividi 2 capítulos para cada um, estudaram lá, resumindo. Os meninos até no concurso bíblico ficou empatado a pergunta de desempate, né? Como é que Jesus expulsa a caça de demônio? Então era jejum e oração. Como eles não tinham essa vivência, é com jejum e reza. Aí não, está errado. Eu falei, pessoal, esse pessoal estão agora na embaixada. Aí foi aquela polêmica, aí chegou no consenso, não, ganharam. Aí ganharam também, aí a equipe foi a campeã do acampamento. E nesse evento, a vivência, Deus falou claramente, ó, é esse negócio que eu quero para você. 89. Aí venho para cá, aí trabalho, aí bater na mão, aí tive que vir ter mais tempo com Deus, fiz o seminário, tive que abrir empresa, prestar serviço para seguradora, banco, e viagem, movimento de dinheiro para cá, mas não era isso que Deus queria para mim. Estava sofrendo conflito direto. Só consegui atender esse convite de Deus depois de 21 anos, que foi em 2010, quando eu assumi de tempo integral os embaixadores do rei, né? Então eu assumi a missão de revitalizar o trabalho aqui no estado. Então em 2010 eu estava com a empresa, pedi licença para as seguradoras e banco que eu tinha contrato de 1 ano e comecei. Minha filha mais velha tinha casado, a mais nova terminou a faculdade, só ficou eu e a minha esposa, então agora dá, né? Elas já sabem se virar sozinhas e aí começamos. Então de 2006 que eu assumi como voluntário, a 2010 eu pagava para fazer o que eu faço hoje. Fiz voluntário. O trabalho começou a crescer. Em 2010, eu deixei tudo e fiquei por conta dos embaixadores. Foi como tirar uma venda dos olhos, né? Que Deus começou a abrir as portas, a abençoar, e o trabalho começou a crescer e está no ponto que está hoje, né? E quando nós começamos em 2010, nós tínhamos cerca de 30 embaixadas no estado só, cerca de uns 500 meninos a nível de estado. E hoje, né, antes da pandemia, em 2020, nós começamos com 122 embaixadas funcionando e cerca de 3.000 e poucos embaixadores. Então, a gente estava pastoreando esses meninos, né? Aí veio a pandemia e 2 anos aí os meninos sem poder realizar evento. Agora, esse 23 agora foi um tempo de retomada, né? Porque algumas regiões parou. Então, isso é missão. Então, hoje a nossa missão, o lema dos embaixadores do rei, construir meninos para não remedar homens. E aqui, graças a Deus, Deus levantou né, o Jonas começou, então a embaixada começou a funcionar. Eu já deixo o lembrete para os homens de plantão, né, que precisamos de uma quadra, né? Aqui no Rio Branco tem quadra, tem campo, e aqui nós não temos essa ferramenta aqui perto. A única quadra que tem aqui é pagando. Então, de repente, junta um grupo, a gente paga uma quadra para que os meninos tenham. Porque aqui eu tenho Lagoa do Nato, mas chega lá, todas as quadras tem fila, né? Fica cheio todo sábado. A gente precisa de um espaço para nós.